E com as fortes quedas da taxa Selic, muito tem se perguntado aonde nós devemos investir a nossa reserva de emergência. E com esse intuito, trouxemos aqui algumas opções que, independente da taxa Selic estar baixa ou alta, sempre serão boas opções para você estar aplicando a sua reserva de emergência. E nesse vídeo separamos 8 opções para você investir a sua reserva de emergência, independente se a taxa Selic estiver alta ou baixa. Mas antes disso, já gostaríamos aqui de convidar vocês a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, ativar as notificações e se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Também já aproveitando, deixa nos comentários, fala aí aonde você está deixando hoje a sua reserva de emergência. E se você não sabe o que é reserva de emergência, também conhecido como colchão financeiro, a reserva de emergência é uma economia que você vai fazer de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então lembra, não é o valor total das suas contas, é seu custo de vida, que vai ser, exemplo, seu aluguel, alimentação, água, luz, telefone, o custo básico para você sobreviver. Então, por exemplo, se esse custo for R$2.000, você vai multiplicar por 6 meses, né? Então você vai ter R$12.000, que essa seria a sua reserva de emergência. Mas também muitas pessoas, principalmente aí depois do coronavírus, perceberam que quem sabe 6 meses de reserva de emergência pode ser pouco para quem é principalmente muito conservador. Então é indicado de 6 meses a 1 ano desse custo de vida que você tenha guardado nesses investimentos que nós vamos trazer para vocês aqui nesse vídeo. Mas se ainda assim você não sabe muito bem o que é reserva de emergência, você quer um vídeo detalhado explicando, né, como construir a sua reserva de emergência e o para que, né, ter a reserva de emergência, aqui em cima vai aparecer um vídeo que nós já gravamos explicando certinho todos os detalhes. E lógico, nesse vídeo nós não vamos explicar completo o que é reserva de emergência, porque o objetivo desse vídeo é explicar aonde você vai investir a sua reserva de emergência. Então até aqui vai, né, Eduardo? Quais são os caminhos aí que nós temos que seguir para investir correto, né, o nosso dinheiro aí nessa taxa Selic que nós estamos vivendo? Exato. Onde investir então, né? E para começarmos a entender aonde é melhor investir a nossa reserva de emergência, nós temos que identificar 3 pilares nesses tipos de investimento, que são eles a segurança, a liquidez e a rentabilidade. Por isso, nós devemos aplicar a nossa reserva de emergência em investimentos de renda fixa, ou seja, investimentos que não sofram oscilações. Partindo para a liquidez, o que seria a liquidez? É a disponibilidade que você tem de fazer o resgate desses valores. Em resumo, quanto mais fácil e rápido seja de você colocar as mãos nesse dinheiro, melhor é a liquidez desse investimento. E se falando da rentabilidade, a rentabilidade não é o foco da nossa reserva de emergência, mas tem boas opções no mercado que rendem pelo menos acima da inflação e são boas opções para você. Mas antes de nós entrarmos a fundo em quais são esses melhores investimentos para a sua reserva de emergência, nós temos que colocar um ponto aqui a observar em alguns cuidados que nós temos que ter com alguns tipos de investimentos que são oferecidos para reserva de emergência, não é mesmo, Cleiton? É isso aí. Alguns investimentos, pessoal, que são oferecidos, né, para reserva de emergência, por incrível que pareça, eles rendem menos do que a inflação e muito menos do que a poupança. E aparentemente eles são maquiados e vendidos como os bons investimentos. Em resumo, pessoal, o primeiro cuidado que você tem que ter é em fundos de investimento DI, né, fundos de investimento de renda fixa. Por quê? Você precisa entender que existem 2 tipos de fundos de investimentos. O primeiro é o fundo de investimento passivo, ou seja, esse fundo ele só vai render no máximo o CDI. Então, por exemplo, que vai ser a taxa Selic, tá? Esse fundo nunca vai superar o CDI porque ele é um fundo passivo. O próprio gestor desse fundo vai aplicar no Tesouro, vai aplicar em algum CDB e ele não tem a obrigação de superar o CDI. E também existem fundos de investimentos ativos. Esses fundos aí, diferente dos passivos, eles têm o objetivo de superar o CDI. Então, se você ir, por exemplo, em uma corretora, normalmente você vai encontrar fundos de investimento DI ativos, ou seja, eles tendem a superar o CDI e aí, quem sabe, esses fundos ainda podem valer a pena. Agora, normalmente, se você ir buscar fora de uma corretora, você vai encontrar fundos de investimento passivo. E aí é o cuidado, porque, por exemplo, se um fundo de investimento é passivo, ele não vai superar a Selic, hoje nós temos a Selic a 3% ao ano. E é normal esses fundos cobrarem só de taxa de administração 1,5% ao ano. Perceba que nessa situação, esse fundo cobra 50% da taxa Selic de taxa de administração. Em resumo, metade da rentabilidade do fundo fica para o banco, né, ou para a corretora, enfim, porque em corretoras também existem fundos passivos, e só 50% vai ficar para você. E ainda você tem o imposto de renda reduzido desse fundo. Perceba nessa situação que esse investimento acaba sendo péssimo para sua reserva de emergência, porque ele
vai render menos do que a poupança e menos do que a inflação. Em resumo, você está perdendo dinheiro. Então esse é o primeiro cuidado, pessoal, que seriam os fundos de investimento DI passivos. E o segundo cuidado, pessoal, seria na questão da LCIs e LCAs. Muitas pessoas estão vendo, né, que está diminuindo a rentabilidade da renda fixa e buscando LCIs e LCAs que são isentas de imposto de renda para colocar reserva de emergência. O cuidado, normalmente elas não são liquidez diária e no mínimo é em torno de 90 dias para você ter acesso a esse dinheiro. Então, como o Eduardo falou, a liquidez, quem sabe, é um dos principais fundamentos para você colocar a sua reserva de emergência, que é para você ter fácil acesso a esse dinheiro em uma emergência, né? Aconteceu um imprevisto, você vai precisar desse dinheiro. Imagina se você coloca numa LCI que o teu dinheiro está travado 90 dias. Né? De nada vai adiantar você ter uma reserva de emergência. Então, esses são os dois cuidados principais que muitas pessoas estão cometendo esse erro, que é investir em fundos de investimento DI passivos com taxa de administração acima de 1%, que vai comprometer muito a rentabilidade do fundo, e outras seriam as LCIs e as LCAs também. Beleza, nesse vídeo então nós já entendemos os 3 pilares da reserva de emergência, já entendemos que temos que tomar muito cuidado, né, com 2 tipos de investimentos que eles não são tão bons assim para a reserva de emergência, mas então, Eduardo, o que sobrou aí para nós investirmos, né, a nossa reserva de emergência? Então, nós separamos 8 opções que você pode estar aplicando a sua reserva de emergência e nós colocamos elas conforme a rentabilidade que elas estão oferecendo nesse momento. Vale ressaltar aqui que 2 dessas opções nós devemos tomar um pouquinho de cuidado e vocês já vão entender o porquê. Então vamos acompanhar aqui. E a primeira dessas opções que você deve tomar cuidado é a poupança. Mas mesmo assim você deve estar se perguntando, como que nós estamos indicando a poupança? Primeiro que nós não estamos indicando, apenas nós estamos citando ela, porque a poupança tem tido rentabilidades acima dos fundos DI que o Clayton acabou de citar anteriormente. Então vale ressaltar que se você está aplicando a sua reserva de emergência em um fundo DI com uma taxa de administração acima de 1%, até a poupança está valendo mais a pena do que isso. Mas se falando da poupança, a sua rentabilidade anual está na casa dos 0,1% ao ano, ou seja, está baixíssima. E mais um ponto também que nós devemos analisar é que a poupança, ela paga a sua rentabilidade apenas uma vez no mês. Ou seja, todo o dinheiro que você deixar aplicado lá, somente quando completar 30 dias da sua aplicação, ela vai te entregar a rentabilidade. Então esse é um ponto que você deve tomar muito cuidado ao querer deixar a sua reserva de emergência na poupança. É claro que ela tem uma boa liquidez, né? Está sempre disponível quando você vai à agência bancária e consegue sacar. Então por mais que ela tenha essa liquidez alta, de fácil acesso ao dinheiro, ela tem esses outros pontos que a deixam nada vantajosa. Porque imagine só, 0,1% de rentabilidade ao ano é praticamente nada, né? E a segunda opção que nós temos, que também não está tão atrativa, é o Tesouro Selic. E o porquê ele não está tão atrativo? Como a taxa Selic está no seu maior período de baixa, o Tesouro Selic ele tem uma taxa de custódia cobrada pela B3 de 0,25% ao ano. Então essa taxa começou a refletir negativamente nesse investimento, deixando ele com uma rentabilidade baixíssima. Sendo assim, hoje o Tesouro Selic ele está rendendo apenas 0,27% ao ano. E o porquê 0,27% ao ano? Nós já estamos descontando a inflação dos investimentos e também o imposto de renda. No caso da poupança, ela não tinha o imposto de renda, né? Mas nós já descontamos a inflação também. Por isso, essa rentabilidade de apenas 0,1%. E no Tesouro Selic, então, 0,27% ao ano. E seguindo nessa lista também temos outras opções, né, Cleiton? Exato. Essas outras opções elas acabam sendo um pouquinho mais vantajosas porque elas não têm essa questão aí dessa taxa, como o Eduardo falou, né, taxa de custódia na questão do tesouro, e também elas não têm a questão da poupança, que a poupança rende só 70% da Selic. Então acabam sendo investimentos um pouco melhores e realmente esses valem mais o estudo aí para você colocar a tua reserva de emergência. Então essas opções, pessoal, a primeira delas seria a questão da conta remunerada. Um exemplo mais famoso que nós temos a NuConta, porque ela rende 100% do CDI e ela não tem nenhuma taxa de custódia, nenhuma taxa de administração e ela rende 100% do CDI. E nesse momento a NuConta está rendendo 0,52% ao ano, perceba a diferença comparada ao Tesouro Selic, só por não ter aquela taxinha de 0,25% ao ano, né, da custódia. E os cuidados, pessoal, então, desses investimentos automáticos de conta corrente, né, exemplo da NuConta, é a questão que você tem que ter do custo do saque, né? Então o Nubank, se você usar no débito, você pode utilizar ele em finais de semanas, em feriados e tudo mais, não tem custo nenhum. Porém, se você precisar sacar esse dinheiro para alguma emergência ou imprevisto, você tem o custo de R$ 6,50, porém a rentabilidade dele, perceba que ela acaba sendo mais vantajosa comparado aos outros 2 exemplos que nós trouxemos aqui, já citando que eram sugestões que você precisa prestar atenção. Então o primeiro seria a questão da NuConta. E seguindo na linha de bancos digitais, né, nós temos as opções como o CDB do Banco Inter, que rende em torno de 100% do CDI,
e também o CDB do C6 Bank, que também rende 100% do CDI. Os cuidados que você deve ter é que eles funcionam apenas em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, se você precisar fazer um resgate no final de semana, você não vai conseguir ter acesso a esse dinheiro. Sobre a rentabilidade, eles têm a mesma rentabilidade da Nuconta, em torno de 0,52% ao ano. Lembrando que esse valor já está descontado em imposto de renda e a nossa inflação. E um ponto bem positivo é que nessas duas opções você não tem um custo de saque e você pode fazer esse saque na rede de bancos 24 horas. E essas opções que nós citamos até agora, todas elas limitavam-se até o momento a 100% do CDI. E nós trouxemos algumas opções diferentes que o Cleiton vai falar para vocês agora aqui, que rendem acima de 100% do CDI, mas que tem algumas peculiaridades que você deve tomar atenção também. E uma dessas novas opções que nós temos que superam 100% do CDI é o CDB do Banco RCI. Esse CDB ele segue a mesma lógica dos dois CDBs que o Eduardo acabou de citar, então você vai ter acesso a eles somente em dias úteis, em horário comercial, mas a questão é que esse CDB do Banco RCI ele está rendendo 104% do CDI, ou 0,58% ao ano. Então, para quem está buscando rentabilidade e superar esse 100% do CDI, essa é uma opção. E também, Eduardo, nós temos opções até que superam esse 104% do CDI, né? Exato, e uma delas é o CDB que o Banco Sofisa Direto está oferecendo, com uma rentabilidade de 110% do CDI. Ou seja, isso dá, já livre da inflação e do imposto de renda, em torno de 0,74% ao ano. Ou seja, uma rentabilidade bem superior a todas as opções que nós trouxemos para vocês até agora. É claro, que a questão do resgate funciona exatamente igual aos outros CDBs, então seja somente em dias úteis. E agora, dentre todas essas opções que nós trouxemos, tem mais uma do Banco RCI que supera todas as outras rentabilidades, Cleiton? Mas tem uma armadilhazinha aí que tem que tomar cuidado, Exato, pessoal. Esse CDB do Banco RCI, ele pode chegar até 120% do CDI. Por que ele pode chegar? Porque ele é escalonado. Vai estar até aparecendo a imagem aqui para vocês. Ou seja, a cada 3 meses esse CDB acaba ganhando uma rentabilidade acima do 100% do CDI. Então, quanto mais tempo você fica nesse CDB, mais você ganha de rentabilidade. E quando ele chega aos 24 meses ou aos 2 anos, esse CDB vai estar ali pagando 120% do CDI. A média do período, se você pegar, ele vai pagar em torno de 108%, tá, pessoal? Mas se nós considerarmos os 120% do CDI, ele vai trazer uma rentabilidade para você líquida de imposto de renda e inflação em torno de 0,98% ao ano. Perceba que é muito mais do que as outras opções. O cuidado que você tem que ter é que ele não vai pagar 120% do CDI para você já no primeiro mês. Ele vai crescendo ao longo do tempo, chegando a 120% do CDI depois de 2 anos. É isso mesmo, Cleiton? É um ótimo CDB. Com essa rentabilidade de 120% do CDI, o ponto que você precisa analisar é que você precisa ficar 2 anos no investimento para alcançar essa rentabilidade de 120% do CDI. Mas também vale lembrar que se você quiser sair a qualquer momento, é possível. E pessoal, se você ficou confuso por que essas rentabilidades tão baixas nesses investimentos, vale lembrar que a gente já descontou a inflação e imposto de renda de 15% sobre esses investimentos. Ou seja, essa rentabilidade que você viu aí na tela é a rentabilidade real, líquida já, tá? É realmente aquele dinheiro que vai ir para você. E outro ponto, pessoal, que nós queremos aqui destacar é que nós não estamos ganhando nada de nenhum desses bancos que nós acabamos de citar para vocês. Até por isso que nós falamos pontos positivos e pontos de atenção, porque esse vídeo não tem nada de patrocinado, nós não estamos ganhando nada. Inclusive, se você está investindo a sua reserva de emergência em outras opções que não foram citadas no vídeo, deixa aqui nos comentários para ajudar o pessoal aí, a trazer mais opções que estão ganhando 100% do CDI para que todo mundo aí consiga investir o seu dinheiro da forma correta. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo sair. Até o próximo vídeo. Até mais.